Aula 5, discernimento espiritual, ajudando o seu filho a ouvir a voz de Deus. Eu falei para vocês que existem 4 momentos, 4 marcos do entendimento da criança, onde a criança espiritualmente ela dá um salto e precisa aprender sobre outras coisas. Porém, esse ponto, esse tema, é um tema que a gente tem muita dificuldade de falar com as crianças, porque nós adultos não temos. Há uma falta de discernimento muito grande, principalmente no Brasil, nos dias de hoje. O que é discernimento espiritual? Eu não estou falando que o seu filho, ele com 3, 4 anos, ele precisa saber o que é a profecia, ou o que tipo de demônio está vendo, ou o que está acontecendo na batalha espiritual naquele momento. Não. Eu estou falando que nessa faixa etária, a partir dos 3 anos, a criança ela começa a compreender o que é bom e o que não é bom. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por quê? Porque emocionalmente, socialmente, ela está começando a entender sobre as suas emoções. Nós temos algo que é o cerne para que a gente tenha discernimento se é do Senhor ou não, que é a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento, ela é o juízo do nosso coração. Por esse motivo, uma criança com 3 a 4 anos, ela pode sim, desenvolver o discernimento espiritual. Nesse momento também, com 3 a 4 anos, a criança está começando a romper aquela primeira bolha, sabe, que eu falei para vocês, que é a proteção dos pais. Está começando a estourar. E isso ela começa a ver rachaduras e a romper. E ela começa a ver nessas rachaduras outras realidades do mundo espiritual. É por esse motivo que a criança com 3 a 4 anos, ela vê tanto monstro de noite. Ela passa em algum lugar e ela não se sente bem, ela começa a chorar e ela não sabe por quê. Ou quando você vai visitar alguém da sua família que não é convertido, que você sabe que tem problemas espirituais, essa criança não se sente bem. Essa criança começa a chorar, essa criança se torna mais agitada. Todas essas coisas são características de uma criança que tem sensibilidade espiritual, como todas as crianças têm. Qual que é o problema? Por muito tempo, nós começamos a falar e a pensar e a ensinar uma coisa só. Adultos, orem para que a criança só veja o que o Senhor quer mostrar para elas. Não acho erro nisso se você é um recém-convertido. Se você conheceu Jesus há pouco tempo, use dessa técnica, tá? Ore e declare que a criança só vai ver o que o Senhor quiser e você precisa aprender primeiro. Você precisa aprender o que é do Senhor e o que não é. Agora, se você já tem esse discernimento de discernir quando é Deus e quando não é, nós vamos dar um passo além. Nós vamos trazer um pouco de autonomia para essa criança. Uma autonomia vigiada, uma autonomia protegida, uma autonomia que não vai mexer com qualquer outra coisa a não ser o conhecimento dessa criança pelo Senhor. Qual é essa autonomia? Todas as vezes que a criança começar a se sentir mal, você vai começar a identificar nessa criança. E você vai fazer uma pergunta para ela em momentos onde ela se sente mal. Por que você está se sentindo assim? Você vai ter que discernir, você, adulto, primeiro, se isso é físico, se é espiritual, se é emocional, tá? Porque às vezes a criança só se bateu e ela ficou assustada, tá tudo bem. Ou se tem algo além disso. Primeira coisa, você vai perguntar para a criança por quê. Agora, quando a criança acorda muito chorando, quando a criança passa a noite reclamando que vê alguma coisa, ou que ela olha para algum lugar e começa a se assustar, você pode e deve perguntar para a criança o que você está vendo, o que você está sentindo. Por quê? Porque quando a gente pega essa noção de que a paz de Cristo é o juízo do nosso coração, nós temos o que nós precisamos para compreender o que é do Senhor e o que não é. O que vem do Senhor nos traz paz. Gente, tô falando de crianças de 3 a 4 anos. Eles não vão ter processos no que o Senhor está trabalhando neles. Eles não vão ter... Não!
Eles precisam entender nesse momento que a presença de Deus é algo bom, que o que o Senhor faz nos dá paz, nos dá certeza da presença do Senhor. Então, você vai perguntar para essa criança o que você está vendo, o que você está sentindo. E aí, ao invés de você só repreender, você vai primeiro falar para a criança: olha em volta. O que você vê? Se a criança está vendo algo, ela vai com certeza procurar por algo que vai chamar a atenção dela e vai trazer paz. Já vou dar alguns exemplos. Se a criança está sentindo algo, provavelmente ela vai olhar para a natureza e ela vai começar a sentir paz e você não vai entender por quê. E você vai explicar para ela. Vou dar 2 exemplos que aconteceram aqui com crianças pequenas, tá? Para que você entenda o que eu tô falando sobre isso. Um menino de 3 anos começou a chorar muito em casa, acordar muito de madrugada, porque ele estava vendo um monstro na casa dele. Os pais perguntaram então: filho, onde você está vendo o monstro? O que você não está vendo? E aí ele começou a olhar em volta e ele viu na janela da casa dele uma armadura como uma proteção, um escudo. E ele respondeu para os pais dele: papai, o monstro está lá fora. Porque a nossa casa é de Jesus. Então, toda vez que você volta com essa resposta da criança volta, você vai ter uma base bíblica para dar para essa criança. Você tem uma base bíblica para dar para essa criança? Onde estiverem um ou mais reunidos, ali eu estarei. Então, a presença de Deus está ali na nossa casa, porque tem um ou mais reunidos, um ou mais que amam o Senhor. Você pode usar outro texto, como por exemplo, o texto onde o Senhor fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia sentinela. O Senhor guarda a nossa casa. Você tem base bíblica para dizer que o que essa criança está falando realmente é do Senhor. E aí você vai ensinar para essa criança. Você fala: ó, é verdade, porque a Bíblia fala isso, isso, isso. Segundo momento, uma questão de sentimento, né? Uma criança lá na igreja, ela olhava para um lugar fixo e ela se assustava. Criança de 2 aninhos aqui, um pouquinho menor, mas foi comigo daí, né? Ela olhava para um lugar fixo e ela se assustava. O Senhor me deu a graça, que foi muito difícil por muito tempo e eu tive que aprender a lidar com isso, de ter uma sensibilidade muito grande no mundo espiritual, tanto no lado bom quanto no lado ruim, não por causa de mim, e hoje eu compreendo isso, mas para que eu entenda e aprenda a discernir para poder ensinar as crianças. E eu via que essa criança estava muito agitada, e ela corria de um lado para o outro, e ela parava para um lugar e ela começava a chorar. E eu fui falar com ela, estava para fazer 3 aninhos, né? E eu falei para ela: o que foi? Aí ela olhava assim, ela chorava, ela não sabia por quê. Eu falava: vamos olhar em volta? Eu peguei ela no colo, comecei a mostrar um monte de coisa para ela, até que ela parou no altar. Quando ela parou no altar, ela começou a lacrimejar assim, e ela falou assim: Jesus, que gostoso sentir Jesus. Aí eu falei pra ela, voltei com a base bíblica, eu voltei pra ela: Jesus, ele nos traz paz. Se você sente algo que te apavora, que não faz você controlar suas emoções, que não te ajuda, né, a controlar as emoções, mas piora aquilo que você está sentindo emocionalmente. Não falei com essas palavras, né, gente, mas tô explicando pra vocês. Se você não consegue sentir paz, então não é de Jesus. E você pode procurar, porque Jesus, ele garantiu que o seu Espírito estaria todos os dias conosco. E ele nos dá paz, tranquilidade. Sei que essa criança saiu do meu colo e foi lá pra frente, foi adorar Jesus. Isso é entender discernimento. É tão simples, mas tão complicado. Eu esqueci de pegar meu devocional, mas no devocional da Pequenos Heróis a gente trabalha com algo, e também nos cultos para criança pequena, nas missões para crianças pequenas, onde a gente trabalha o seguinte: a gente trabalha a questão das emoções, porque essa criança, com 3 a 4 anos, ela está começando a identificar as emoções básicas: alegria, tristeza, nojo, tipo, não gostar, e tem mais uma, raiva.
Então, ela começa a trabalhar as emoções básicas. Lembra do divertidamente? Então, aquelas primeiras emoções, as 5, faltou uma aí. Alegria, tristeza, raiva, nojo. Eu não lembro a última, mas eu sei que são 5. E ela começou a entender essas primeiras emoções. Então, como que a gente trabalha com a criança? Todas as vezes que você for fazer um momento de oração com essa criança, um momento de devocional, um momento onde você vai focar somente no Senhor, antes disso, você pergunta para a criança como você está se sentindo agora. Na igreja, a gente usa carinhas para a criança apontar. Você pode, no nosso devocional, a gente tem para a criança pintar como que ela está se sentindo. Gente, eu faço isso. Se meu caderno devocional tivesse aqui, eu mostrava para vocês. Eu faço isso todos os dias. Antes de eu começar meu devocional, eu anoto como eu estou. Se naquela noite eu fiquei ansiosa ou se eu consegui ficar tranquila. Eu anoto se... aqui a gente tá falando de crianças menores, então a gente vai ensinando, né? Um pouquinho a pouquinho. Mas, como de crianças... Perdão, gente. Eu anoto tudo que eu sinto porque eu preciso entender. Eu preciso entender. Quando eu tô na presença de Deus, tudo muda. E é isso que a gente quer ensinar para as crianças. Ah, mas meu filho é mais velho e ainda não aprendeu isso. Você vai voltar a esse ensino. Só que será mais rápido. Ele vai entender mais rápido, porque ele já entende emoções. Então, ele vai entender mais rápido. Tá tudo bem. Mas nos pequenininhos, ele vai levar 3 anos, 2 anos pelo menos, para ele começar a entender isso. Agora, os maiores, eles já vão adaptar isso junto com aquilo que está na percepção do que eles estão aprendendo naquele momento, tá? Agora, até 5 anos, a criança só vai conseguir saber orar e saber se é bom ou se não é. Por que é tão importante a gente trabalhar discernimento tão cedo? Porque aos 5 anos, a criança começa a entender o conceito de abstrato. E quando ela entende esse conceito, entra mais um fator. Agora, o discernimento não são para 2 coisas, mas para 3. A criança precisa discernir. Antes precisava discernir se era bom ou se não era bom, se era Deus ou se não era Deus, se tinha paz ou se não tinha paz, ok? Agora, ela precisa discernir se é Deus, se é o diabo ou se é coisa da cabeça dela. Entendeu? Então, o discernimento aumenta. E aqui, por isso que é tão importante você começar a trabalhar antes, porque a criança já vai ter um conhecimento maior da voz do Senhor, de como o Senhor fala com ela, de quando é o Senhor. E aí ela vai ter menos dificuldade entre as outras 2 partes. Sinceramente, galera, discernir entre Deus e o diabo é fácil. O problema é discernir entre Deus e o nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, essa criança ela vai começar a aprender discernimento com 5 anos, e aí a gente vai entrar na profundidade bíblica, que vai trazer toda essa noção de como que a gente discerne, porque tudo precisa passar pela palavra. Então, nesse primeiro tempo, você é aquele que precisa trazer a palavra para que a criança discerna. Você precisa trazer para ela, ó, isso aqui você está sentindo por causa disso. E aí, eu deixei material complementar, mas deixa eu ver o que eu preciso passar aqui ainda para não passar tanto tempo. Você precisa ensinar para essa criança, com a questão de discernimento, a ouvir a voz de Deus. Então, tem várias formas da gente fazer isso. Porque lá em Romanos 1:20 fala que tudo que foi criado mostra quem Deus é, mostra a sua palavra. E é muito importante que nas crianças dessa idade, quando você está ensinando discernimento, você fale Bíblia. Por quê? Tudo passa pela palavra. Se uma profecia não passa pela palavra, então ela não vem do Senhor. Se ela vai contra a palavra bíblica, ela não vem do Senhor. E o objetivo de toda e qualquer profecia, mesmo que existam profecias pessoais, é um só. Levar o povo à perfeita vontade de Deus. Levar a cada um a estar com o Senhor, na perfeita vontade do Senhor. Então, você sempre vai ter que falar a Bíblia por causa disso, porque a criança entende isso. Você vai ter que modelar o tempo de escuta dessa criança. Vou te dar um exemplo. Quanto tempo por dia você fica em silêncio diante de Deus e fala, Senhor, fala comigo? Quantas vezes ao dia o Senhor te lembra de um versículo bíblico e você para ler esse versículo bíblico?
Quantas vezes ao dia você senta com uma folha em branco e fala, Senhor, eu quero desenhar um desenho que o Senhor quer colocar na minha mente? Gente, eu vejo os comentários aqui, vocês falam muito mesmo, mandam mensagem pra mim. Nossa, como você consegue ouvir a voz de Deus assim e falar assim, vou te dar a dica agora. E é uma só. Eu não faço nada. A única decisão que eu tomei, que eu preciso que você como pai, você que cuida de crianças, tome, é estar com o Senhor. Quanto mais próximo, quanto mais tempo você passa pedindo, Senhor, fala comigo, eu tô aqui, e fica em silêncio diante dele, mais facilidade você vai ter para entender a voz do Senhor. Mais facilidade você vai ter para ver se aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo, ouvindo, enfim, dependendo da forma como o Senhor vai falar com você, está na Bíblia ou não. E é muito fácil de discernir quando você entende a palavra. Porque é isso que modela o nosso olhar. É a palavra de Deus que nos faz ver quem é Deus. Que nos faz ver como o Senhor fala conosco. Amém? Lá no material complementar, se você quiser adquirir, você tem um link ali embaixo. Ele tem algumas dicas para você fazer isso com a sua criança. Que já passou meu tempo. Mas a minha dica eu vou deixar uma só. Que é aprenda para ensinar. Fique mais tempo com o Senhor. Ele vai te ensinar. E você vai conseguir ensinar seu filho. Porque seus filhos, eles serão exemplo, eles serão modelo, assim como você foi para eles. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua casa. E que o Senhor te encha de discernimento. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que discernimento espiritual é um dom. E é um dom que nós podemos pedir. Então, peça ao Senhor. Peça, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me ajuda a compreender o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Me ajuda a compreender o que tu queres que eu compreenda. Me ajuda a ouvir a tua voz, para que eu ensine meus filhos a ouvir a tua voz. Amém? Nos vemos na aula de amanhã com um tema super relevante que vocês me pedem muito, que é meu filho tem amigo imaginário. O que eu faço? Vamos falar sobre isso? Entra muito no discernimento, por isso que eu deixei em sequência. Nós teremos uma aula sobre isso amanhã. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.